No vídeo anterior a gente viu a parte de cadastrar produto, a gente viu como importar um XML, dar uma entrada na nota, porque depois que você importa, essa nota ela é anexada, ela vem para cá, para a entrada de nota. A gente viu também que no produto a gente tem alguns outros arquivos que compõem o produto, no caso grupo, subgrupo, fornecedor, tributação. Então, antes de cadastrar um produto, a gente já tem que ter esses aqui já cadastrados. A gente viu também que no cadastro de produto, a gente tem esses links aqui que são atalhos, que ajudam a gente a facilitar os cadastros. A gente viu também que a gente tem dois tipos de cadastro. O cadastro que é um cadastro mais completo, que tem todas essas outras informações que servem para te auxiliar. A gente viu também um produto simplificado, onde a gente vai apenas preencher esses campos aqui, que é um cadastro rápido e que você também, logicamente, para que esse aqui funcione, só esses campos aqui, que são os mais necessários, você também tem cadastrar o grupo, subgrupo, antes disso. E a gente cadastra o grupo, subgrupo, sendo geral, padrão, para que quando eu gravar aqui, esse produto, ele já coloca esses campos padrões aqui. Vimos também que a gente pode importar uma nota, importar um XML. Esse XML você baixa do site ou você baixa, recebe por e-mail. O mais comum é você baixar do site, então você pode importar essa nota. A gente viu que a gente importa a nota e depois que a gente importa essa nota, a gente pode cadastrar o produto aqui automático, sendo que ao cadastrar o produto, nós temos que preencher também a tributação e o subgrupo para que esses dados sejam informados lá, porque lá, aqui eu já tenho o fornecedor, tributação, subgrupo e grupo, ele vai como grupo 1. Então aqui o meu produto não está cadastrado, então eu posso cadastrar aqui diretamente aqui, ele vai gerar um código para ele. Aqui, como eu estou na tela de importação, esses dados ainda não estão aqui na entrada de nota. Não tem nada aqui na entrada de nota. O que vai ter é o seguinte: quando eu anexar esse item, a nota, aí sim ele vai fazer parte do meu sistema, do meu estoque, do meu preço. Então aqui eu posso colocar o preço de venda, eu posso já atualizar tudo por aqui. Se caso eu não atualizar por aqui, na hora que eu anexar, eu posso também vir aqui, você observa que ele traz para mim o último preço, e eu posso colocar todos esses dados aqui, pegando a última nota que a gente, como referência. Eu posso vir cá e colocar o preço de venda, e se caso esse produto tiver algum custo, algum percentual aqui, eu posso preencher conforme a nota, e ele já sem fazer o cálculo do custo final aqui para mim. Então esse foi só uma passagem rápida do que a gente viu, para a gente dar continuidade, porque é o seguinte, relembrando também ainda, para finalizar, quando eu dou entrada na nota, se essa nota for a prazo, eu vou ter o financeiro, e esse financeiro ele vai ser preenchido aqui e atualizar o meu contas a pagar. Aqui, meu contas a pagar vai ser alimentado com todas as contas, para que eu possa depois dar baixa e ter relatórios do que eu tenho para pagar. A gente viu também que esse contas a pagar, eu alimentei ele pela entrada da nota, mas caso eu tenha alguma outra informação, tipo água, luz, despesa, energia, eu posso vir diretamente no contas a pagar, cadastrar esse título aqui, preencher essas informações, que esse título que eu cadastrei ali, que nos meus relatórios do contas a pagar, eu vou ter a relação do que eu tenho para pagar e também a relação do que eu já paguei, certo? Isso a gente viu nos vídeos anteriores, só estou dando uma revisada. Uma outra observação também, que quando a gente baixa um título do contas a pagar, o que acontece? Eu informo
da onde que saiu o dinheiro para pagar esse título aqui, por exemplo. Eu vou colocar aqui, nesse caso, esse título está liquidado. Vamos pegar um título que não esteja liquidado. Aqui, esses que não têm informação aqui, eles não estão liquidados. Então, vamos pegar esse título aqui, por exemplo. Vou baixar ele. Aqui eu vou dizer a condição dele, que ele está pago total. Eu paguei só um pouco, eu ponho parcial. Mas eu vou colocar que eu paguei ele todo. Qual o valor que eu paguei? E de como eu paguei, se é em dinheiro, se é em cheque, né? E o destino é o seguinte, esse dinheiro veio destinado de onde? Veio do banco, veio do caixa. Se eu colocar do caixa aqui, ele vai alimentar o meu caixa. Ele vai pegar e pedir o meu código de... Ele vai tirar esse dinheiro lá do meu caixa. Então, vou voltar aqui, só estava fazendo um ajuste, porque como é um título antigo, ele pediu uma informação que quando eu migrei, ele não trouxe. Vamos colocar aqui o destino, é caixa. Bom, aí o que aconteceu quando eu dei baixa no contas a pagar, baixando um título, né? Eu baixei só um título. Eu venho aqui no meu financeiro e eu tenho aqui no meu caixa. Vocês vão observar que na movimentação do caixa ele caiu aqui. Como eu só tinha R$400 no caixa e estou tirando 2.300 porque é saída, o que aconteceu? O meu caixa ficou negativo. Tá? É como se eu teria que ter agora uma entrada aqui para mim poder tirar esse caixa do vermelho. Seria um recebimento, ou seria, por exemplo, eu tirar um dinheiro do banco para o caixa. Então aqui vocês observam que no caixa eu tenho a coluna histórico. Esse histórico é tipo uma conta. A gente chama ela de conta crédito e conta débito. Aqui o tipo dela é débito. Então eu vou pegar aqui uma conta crédito. Vamos colocar aqui que vamos supor, uma conta crédito entrada. Vamos colocar aqui uma entrada por transferência. Então eu coloquei do banco para a caixa. Um exemplo, R$3.000. Então esse lançamento no meu caixa do histórico 39, que é entrada por transferência, ou seja, eu transferi do banco para o caixa, R$3.000. Agora o meu caixa ficou com crédito, certo? Essa baixa também a gente viu no outro vídeo, só estou relembrando. E para vocês verem que quando eu baixei aqui no contas a pagar, ele alimentou meu caixa. Ele tirou o dinheiro do caixa. E eu tive que ir lá no caixa fazer uma movimentação dele, adicionando mais um item aqui com o valor X para que meu caixa voltasse ao normal. Esse caixa ele é alimentado automaticamente, ou seja, se eu faço um pagamento e digo que esse dinheiro saiu do caixa, ele vai retirar do caixa. Mas também quando eu efetuo uma venda, ao efetuar uma venda e ela for uma venda à vista, vamos pegar aqui, vou fazer uma venda à vista aqui, onde eu lanço os itens, eu vou finalizar essa venda, apertei o F6, vou dizer que essa venda é venda à vista, e essa venda foi para o José. Observação, se eu tiver dado algum desconto, vamos por 3%, é uma venda normal. Quando eu confirmar aqui, vocês vão observar que ele vai ficar aguardando fechar, porque como dito no vídeo anterior, ele está configurado para que esse fechamento seja feito lá no caixa. Então, o caixa vai estar com essa tela em aberto e vai aparecer aqui para ele autenticar e imprimir. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou autenticar, não vou imprimir, só para a gente... Se eu vou imprimir o cupom, se eu quiser imprimir o cupom na hora, não vou imprimir agora, só para mostrar como é que funciona a questão do caixa. Eu fiz uma venda, autentiquei, e aqui no meu caixa,
automaticamente já caiu aqui, ó, a conta venda à vista, que é o código 5 do histórico, que foi uma venda feita para o José no valor de 2.000 e tanto em dinheiro. Então o meu caixa foi alimentado pela venda. E ele foi alimentado quando o meu caixa autenticou, o meu caixa balcão autenticou aquela venda aqui. Um outro detalhe, essa movimentação de caixa, eu tenho vários, vocês viram que na hora que eu pesquisei, eu tenho várias contas já pré-cadastradas. Mas isso não implica que eu não possa acrescentar mais contas. Eu posso vir aqui e acrescentar uma conta. Depósito, conta, vamos supor, Cicobi. A natureza vai ser o quê? Se é depósito, é saída. Saída é débito. Vou salvar. Olha, se eu pegar aqui o último, depósito Cicobi. Então eu posso também, agora, já que eu alimentei aqui meu histórico, posso criar vários N's, não tem problema. Eu venho aqui e vou fazer um depósito. Então eu vou escolher aquele histórico. Então vou pôr depósito. Eu quero depósito Cicobi. Então vai ser a conta X, Y, tal. E eu vou depositar R$2.000. E vou estar dizendo para o sistema do meu caixa que eu estou tirando R$2.000 dele. E esses R$2.000 foi para conta tal. E agora o meu saldo, que vai começar amanhã, ele vai estar só 1.400. E um detalhe. Aqui eu tenho um resumo do dia. Tudo que foi crédito, tudo que foi débito e o valor. Por que o meu saldo aqui está diferente do a transportar? Porque eu tinha um saldo anterior. Então, o que sobrou mais o saldo anterior, ele me dá aqui no a transportar. Então, só para vocês entenderem, o caixa, ele vai me dar, vai ser alimentado de acordo com a movimentação que eu faço nos módulos. No módulo contas a pagar, ou até mesmo contas a receber. Porque eu posso, o cliente vier aqui me pagar, então eu vou aqui, ó, contas a receber. Isso é a função do caixa ou de um financeiro, onde ele tem acesso ao cliente. Vou pegar um cliente aqui que nós já vimos, vou processar. Então, isso é o que ele me deve. Eu vou desmarcar e falar para ele que ele está me pagando só essas duas contas aqui. Aí eu vou validar essas duas contas, que eu vou validar e dizer, olha, ele está me pagando 267,28, mas a conta dele com juros é 836. Por quê? Porque eu coloquei juros aqui e ele calculou a quantidade de dias que está em atraso. Aqui, ó, que ele me mostra a quantidade de dias que está em atraso. Eu vou tirar o juro e vou processar de novo, só para vocês entenderem. Ó, sem o juro, ele mostra os dias, mas ele não calcula o valor. Então, o valor a receber, porque antes era 334, que é o valor que ele já pagou. Então, o valor aqui que ele me deve é 294,58. Então, eu vou desmarcar. Se eu agora observa que ficou 267. Se eu colocar o juro, pela quantidade de dias e pelo o valor do juro aqui, ele vai ser um valor muito alto. Só para efeito de exemplo que está aí. Então, vou validar o pagamento e dizer que ele está me pagando R$200. O que vai acontecer? É menor do que o valor que ele está, que eu informei lá que das duas parcelas. Que valor é esse? Ó, é só essas duas parcelas, não foi? Então aqui, ó, aí me sobrou 67. Eu vou processar e vou confirmar. O que vai acontecer? Ó, o restante 67, só para confirmar. E aqui no meu caixa, no meu movimento de caixa, agora tem uma outra movimentação lá. Caiu aqui os R$200 que ele pagou. E se eu voltar lá no meu cliente e ver o que ele está me devendo agora, vamos colocar sem juros de novo. Aquela conta que era 123, agora ficou só 94. Porque ele baixou aqueles R$200 lá, o valor pago R$200. Ela era 394. Com juros, né? Que ele está vindo calculando, porque a última vez que eu tinha recebido, 100 meses eu marcar aqui, ele me trouxe o valor. Se eu colocar os juros aqui, quando ele finalizar, ele vai dizer, olha, ele deve tanto. Então,
É essa forma que ele vai fazer o processo. Então agora eu vou desmarcar, vou marcar aqui de novo, marcar essa devolução que eu quero que ela seja validada também. E agora eu vou colocar, ó, ele vai me pagar R$ 67,28. Você viu que quando o valor é igual, ele nem me mostra esses outros campos aqui. Então 67,28 e o valor restante é nada, eu vou processar 67,28 e vou confirmar. Na hora que eu confirmar, o que vai acontecer? O meu caixa agora caiu mais 67. Então o caixa ele é alimentado de acordo com a sua movimentação diária. Você vai fazendo venda, ele vai, se for à vista, ele vai cair no caixa. Se você vai recebendo, ele vai caindo no caixa. Se você vai pagando, ele vai sair do caixa. Agora, se eu quero fazer uma extração do caixa, fazer uma retirada, eu tenho que ir lá no meu financeiro, caixa, movimento de caixa, digitar a data que eu quero, vir aqui e fazer um lançamento. Olha, eu vou fazer mais um depósito. Agora é um depósito no Banco Brasil. Vou procurar a conta do depósito no Banco Brasil, que é o histórico, e vou dizer, ó, na conta X Banco Brasil, eu vou depositar R$ 668,70. Esse dinheiro vai sair do caixa. E o meu saldo agora ficou R$ 1.000. Uma outra coisa também que alimenta o caixa é quando eu faço uma venda a prazo. E essa venda a prazo, ela tem aqui uma entrada. Vou colocar aqui, ó, a venda, estou fazendo a venda. Agora vou dar um F6 para finalizar. Vou dizer que essa venda é a prazo. Se ela é a prazo, ela é fatura. Essa venda vai ser em 3 parcelas. Só que, quando é a prazo, eu tenho que informar o cliente. Porque eu tenho que dizer, quem que vai ficar me devendo? Ah, o José da Silva. Vou pegar um José aqui, pode ser esse mesmo. Só para efeito de teste. Ele me mostra que esse José não está devendo nada, o saldo é de 9, que é o saldo da movimentação. Se ele tivesse devendo, ele ia me mostrar. E eu vou dar um desconto aqui de 3, em valor, 3,50. Se eu quisesse dar de desconto de percentual, eu ponho o percentual aqui. Desconto de valor, eu ponho ele aqui. Então, olha, o valor líquido 240. O valor da entrada? Bom, ele vai me dar R$ 40 em dinheiro agora, ou em cheque. Vai me dar uma entrada. Aí ele apareceu, as 3 parcelas e é o valor da entrada. Quando eu confirmar aqui, o que ele está me dizendo? Olha, o valor devedor e tal, e ele não tem limite. O usuário vai chamar o gerente, ou se ele tiver permissão, ele vai digitar a senha dele aqui e vai liberar essa venda para que ela possa ser finalizada. Ela foi finalizada, mas ela veio aqui para o meu caixa balcão. Porque, olha, ela está aqui aguardando fechar. Ela está aguardando o fechamento lá no caixa. Eu venho aqui no caixa balcão, ela está aí. E agora eu vou finalizar ela. Quando eu clico aqui no valor informado, ele fala, olha, eu tenho que receber R$ 40. Se ele me dá uma nota de 50, eu ponho 50 aqui. E aí ele vai me dizer, olha, eu tenho que dar R$ 10 de troco. E depois é só, esse é um serviço do caixa, que ele vai confirmar. Não vou imprimir. Não vou fazer só para efeito de vídeo mesmo. Eu não vou fazer essa impressão, porque ela vai sair na impressora, não tem como a gente ver. Porque o vídeo vai gravar só a movimentação aqui. Bom, vou atualizar, agora não tem nada mais para o caixa. Vamos voltar lá no meu movimento do caixa. Aqui, ó, caiu valor entrada, porque esse 6 aqui, esse histórico 6, ele é valor entrada e é crédito. Daquela forma que eu disse para vocês, ele está aqui nos meus históricos, onde eu cadastro todas as contas, débito e conta crédito, que aqui no sistema eu chamo de histórico. Mas como que eu sei que aquele valor entrada lá, que eu coloquei lá naquela venda, caiu 6 lá, que poderia ser 20, 30, 40, qualquer conta que eu cadastrar lá. Porque quando eu cadastrei o meu movimento aqui nas minhas configurações do sistema, a condição de venda, eu coloquei fatura e coloquei que o código do histórico
é 6. Aqui eu tenho a média de dias, que ele vai fazer o cálculo lá, o 7. E eu coloquei 6 para quando for a entrada. Outra coisa também que eu fiz, aqui no meu condição de pagamento, quando eu informo que eu posso criar aqui várias outras condições de pagamento também, obedecendo se é fatura, se é cheque à vista, se é um orçamento, se tem crediário, se não tem, se é uma devolução, se baixa no estoque, se atualiza o caixa, gera contas a receber, se isso aqui está ativo, né? Esse fatura aqui, ele vai cair por padrão lá uma parcela. Mas lá eu posso colocar quantas parcelas eu quiser. Entrada, se essa entrada à vista ou a prazo, porque também ele pode ter uma entrada que vai me pagar amanhã, ou ele vai me pagar depois. Então eu crio um histórico de fatura com entrada a prazo. Aí eu vou marcar aqui, o sistema vai entender. Tá? Aqui também eu posso criar um padrão de percentual máximo de desconto para aquela venda com essa fatura. Se eu colocar aqui 10%, então ele vai dar no máximo para a fatura 10%. Se passar de 10%, ele vai aparecer aquela tela de liberação. Então eu tenho aqui minha condição de venda, onde eu cadastrei e ficou cadastrado. Aqui que eu cadastrei fatura, ele tem o valor da entrada e também o percentual de desconto aqui. E esse percentual de desconto aqui, primeiramente, ele obedece à empresa. Aqui no cadastro de empresa eu tenho o meu parâmetro que eu digo ao máximo de desconto. Se eu colocar 10% aqui, se eu der mais de 10% lá, ele vai me pedir uma tela de liberação. Mas eu tenho uma hierarquia dizendo que aqui no meu parâmetro, o máximo percentual de desconto é 10, mas eu posso também vir aqui nesse cliente e dizer assim, para esse cliente eu posso dar 12. Então eu vou aqui no cadastro de cliente, vou colocar aquele cliente aqui que é o 100.465 e vou aqui na parte VIP e dizer, o máximo de desconto à vista, se ele comprar à vista vai ser 15. E o máximo de desconto a prazo, se ele comprar a prazo, vai ser 12. Então, para esse cliente, eu disse que esses dados, quando eu estiver fazendo a venda aqui, se ficar em torno de 12, o sistema não vai nem me pedir a senha. Por quê? Porque ele vai olhar aqui naquele cliente 465. Aquele cliente. Se eu não preencher nada aqui, ele vai pegar como padrão o parâmetro lá da cadastro de empresa. Então ele vai dar só 10%, certo? E se lá na empresa não tiver e também no cliente não tiver, ele vai pegar como parâmetro aqui no minha condição de venda, que é, se eu colocar aqui o percentual máximo de desconto, ele fala, não, quando for a prazo é só 5. Então ele pega essa hierarquia desses descontos. Ele pega primeiro pela empresa, depois pela condição e por último pelo cliente, para que a gente possa controlar esses descontos aqui. Então, só para a gente relembrar, quando eu faço uma venda aqui, eu tenho a venda, a condição de venda, eu tenho aqui o meu percentual de desconto que eu posso dar. Esse percentual de desconto, ele vai obedecer à regra do que está aqui no cadastro de empresa. Passou de 10%, ele vai bloquear. Mas, passou de 10%, ele vai vir aqui na minha condição de venda. Condição de venda. E vai verificar aqui. Se aqui não tiver nada, ele vai obedecer o próximo. Quem que é o próximo? É o cliente. Se o cliente, aqui no meu cadastro de cliente, tiver os percentual de desconto aqui, ele vai obedecer o que está aqui. E por último, ele vai permitir ou não se você vai dar esse tanto de desconto que você quer dar para o cliente. Tá? Então essa é a forma de eu controlar a parte de desconto para cliente. Observando que a gente estava no caixa, eu fiz uma venda, essa venda foi com entrada, essa entrada automaticamente, quando
o meu caixa, o operador de caixa, autenticou ela caiu aqui no meu caixa com o valor que ele autenticou lá. No caso, aquela venda a prazo tinha uma entrada, então a entrada caiu aqui. Se fosse uma venda à vista, como a gente viu antes, aqui eu tenho uma venda à vista. Já viu que ele já até caiu no histórico de venda à vista, que era aquela venda tal, ele vai cair aqui no caixa. Se for só uma venda a prazo, no caso, essas outras parcelas aqui que faz parte das parcelas, ele caiu aonde? Bom, ele caiu aqui no meu financeiro do contas a receber. Então, se eu quiser saber o que aquele cliente lá está devendo, aqueles títulos vieram para cá. Aqueles títulos estão aqui. Se está liquidado ou se não, eles vão vir aberto, porque eles ainda não venceram. Então eu vou ver aqui, eu vou verificar aqui na baixa geral, aquela parte que a gente fez uma baixa, só para você ver, eu vou colocar a senha, que é 10465. Aqui ó, as três vieram para cá. Então é aqui que eu verifico o que o cliente está me devendo. Olha, me deve R$200. Se eu não quiser fazer nada, é só limpar a tela. Se eu quiser baixar, receber alguma coisa desse cliente, eu processo, desmarco aqui e marco só que eu quero receber. Aí ele me dá aqui embaixo o valor que eu vou receber dele. Vem aqui no Valida Pagamento. Olha, é dinheiro? Aí ele vai me pagar, por exemplo, R$50 em dinheiro. E vai me dar um cheque de R$6,68. A quantidade de cheque? Um cheque só. Não vai ser cartão nem nada. O valor... tá vendo que ficou menor? Então ele falou, ó, tem uma diferença de R$10. Então eu vou dizer para ele o seguinte, não, ele vai me pagar 16. Só para fechar a conta ali. 66, agora o restante é nada. Processei. O que aconteceu aqui? Quando eu tentar confirmar, vai me dar um erro. Por quê? Porque como eu disse que tem cheque, eu tenho que digitar o número do cheque. Então eu tenho que estar com esse cheque em mãos, porque eu tenho que digitar assim, ó, o banco, a agência, a conta, o número do cheque. Esses dados tudo eu encontro na folha do cheque. E tem que informar também, aqui apertando F4, ele me mostra qual banco que é. Ó, banco tal. E o vencimento desse cheque. Se esse vencimento, vamos supor que seja 10/4/2018, eu ponho a data do vencimento dele. Se for para 60 dias, eu ponho a data do vencimento dele. Se esse cheque for de terceiro, eu coloco o nome dele aqui e o CPF dele. Para quê? Para eu saber que esse cheque vai estar vinculado a essa movimentação aqui. Agora eu vou confirmar. O que vai acontecer? Dinheiro está entrando dinheiro, R$50 vai para o caixa. O cheque está entrando cheque, só que não é à vista, porque tem data de prazo aqui. Então esse cheque vai voltar para o meu financeiro, eu vou ficar devendo ele ainda. O dia que eu pegar esse cheque e for depositar ele, ou for passar ele para frente, eu tenho que vir aqui na baixa e dar a baixa desse cheque. Então vamos confirmar aqui. Ó, o restante. Não tem nada, baixou. Vamos ver? Então eu venho aqui na minha movimentação de caixa. Olha, caiu R$50 lá. E agora caiu na conta recebimento em dinheiro. Ó, do José e tal, recebeu. E aquele cheque veio para cá por contas a receber cadastro de títulos. Se eu buscar ele aqui, ele deve digitar o valor. Deixa eu achar ele aqui. 4 meses. Aqui ele, ó. E ele está em aberto, ele continua em aberto. O dia que eu pegar esse cheque para eu poder dar baixa nele, eu tenho que pegar esse cheque, vir aqui na baixa individual e liquidar ele. Aí eu vou dizer, ó, esse cheque, ou no dia 2/4/2018, ele está sendo liquidado, então ele está sendo pago. Ele está sendo pago. O valor R$16,68. Aqui em cheque, né? Ele é um cheque. Esse cheque, ele vai para o caixa, ele vai para o banco.
eu posso dar baixa nele aqui para o caixa e ele vai para o meu caixa. O que acontece? E no final do dia eu tiro tudo em forma de depósito. Então eu venho aqui para o caixa, caiu ele aqui, ó, recebimento em cheque. Aí se eu pegar, tem 10 cheques aqui, eu somei os 10 cheques, deu R$1.000. Aí eu vou fazer um depósito, eu venho cá e lanço, ó, depósito, conta corrente, cheques, número tal, número tal, número tal, número tal. E coloca aqui, ó, R$500 em cheque. Mas é porque eu estou tirando esse valor aqui, ficou até em vermelho, porque eu estou tirando esse valor do caixa em cheque. E onde é que eu pus ele? Depositei ele em conta corrente. Eu poderia ter informado aqui até qual banco que eu quisesse. Ó. Cheques, Banco do Brasil, verso. Você viu? Ele deixou eu alterar. Ele vai passar para baixo e deixou eu alterar. Mas se eu pego, por exemplo, esse daqui, que é um valor de entrada, e vou tentar mudar ele aqui para R$60 ou R$30. Quando eu tentar salvar, ele não vai deixar eu salvar aí. Por quê? Porque essa movimentação não é uma movimentação do caixa. Essa movimentação ela veio lá do recebimento. Então, o que vem externo de uma outra movimentação, seja da venda, seja de um recebimento, o caixa não tem, ele não consegue mudar aqui. Ele só consegue mudar o que ele lançou. Por exemplo, às vezes ele lançou errado, era para ser 600 e tal. Mas o que vem de uma movimentação, ele não consegue alterar. Então, nesse vídeo a gente entendeu que o sistema é interligado um no outro e tudo que eu faço alimenta o meu caixa ou não alimenta meu caixa. Tanto o recebimento quanto o pagamento, vai depender de como eu faço lá. E aprendemos também nesse vídeo que alguns parâmetros como desconto, desconto por pessoa, desconto por forma de pagamento, eles são configuráveis para que a gente possa usar o sistema. Ok? No próximo a gente continua.